Boa noite, queridos irmãos, que a paz esteja conosco. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo desejar que estejamos sendo preparados para ouvir, entender e colocar em prática o Evangelho de hoje. Estamos estudando o capítulo 1, Não vim destruir a lei. Hoje nos coube o item 9, que inicia o tema A Nova Era. Então vamos ouvir. Deus é único, e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, mas como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para revelar por Moisés e pelos profetas e as vicissitudes por que passou esse povo, destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque praticada em toda a sua pureza, não a teriam então compreendido. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como um frontispício brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao atestado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento da alma, não tinham compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de holocaustos, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria, e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles era muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sobre o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam dos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao Espírito. O Cristo foi iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélica cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo, e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum, de uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores aos que hoje habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados tempos em que hão de desenvolver as ideias, para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tem elas de seguir a mesma rota que percorreram as ideias de liberdade, suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não, aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a sanidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão a ciência que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito irrealista
Mulhouse, 1861. Como temos ouvido, Moisés foi escolhido por Deus para fazer com que os povos tivessem a certeza de que existe só um Deus que não se contenta só com os atos exteriores, que não bastam só oferendas. As leis divinas que Moisés recebeu, isto é, os 10 mandamentos, são imutáveis. Mas as leis civis que Moisés teve que imputar a esse povo recém-saído do cativeiro, sem noção alguma de perdão, de caridade, essas leis foram severas, para que houvesse neles modificações radicais na maneira de se comportarem, principalmente em relação ao próximo. O Deus que Moisés apresentou a seu povo era um Deus que devia ser temido. Mas quando Cristo mostrou uma nova visão de vida, apresentando um Deus de amor, benevolente, que deve ser amado e não temido, um Deus que não se vinga, não castiga, os povos ficaram perplexos. Mas muitos aceitaram essa nova lei, que é amar o próximo como a si mesmo. Então a nova era surge no tempo certo, quando o nosso espírito já está mais depurado, mais humanizado, quando muitos já aceitamos nosso semelhante como ele é, e não como gostaríamos que ele fosse. O dente por dente pregado por Moisés já está sendo ultrapassado pelos ensinamentos cristãos, que hoje esses ensinamentos são a bandeira defendida pelo Espiritismo. O Espiritismo nos mostra um Deus justo, nos esclarece por que sofremos, que estamos na Terra para evoluir, seja pelo amor ou pela dor. E como tem sido gratificante para todos nós os conhecimentos adquiridos através da doutrina espírita, que nos esclarece, nos dá o alento que necessitamos. Que a nova era, a nova maneira de enfrentarmos a vida, se faça presente no nosso dia a dia. Obrigada a Deus por termos a felicidade de viver nessa nova era. E aproveitando essa energia tão boa que nos envolve, vamos agradecer a todos os irmãos, encarnados e desencarnados, que estiveram conosco. E vamos pedir para o nosso planeta, que agora mais que nunca necessita de nossos pensamentos positivos, de nossas preces de alento, que a paz volte a reinar entre os povos, que os espíritos superiores nos envolvam, que fluidos salutares sejam derramados sobre nós, sobre a terra, e que sejam colocados sobre as nossas águas, remédios para nosso corpo físico, nosso corpo espiritual. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade de ouvirmos o Evangelho. Que sejamos envolvidos por muita paz, muita força, por muita proteção. Que assim seja. Boa noite, meus queridos irmãos.